Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elis Rebouças, ela, com os 2 parafusos a menos e o resto todo solto. Espero que aqui você tenha bons conteúdos para o seu crescimento cada vez que eu puder postar. Então, já vai dando like, já vai dando esse joinha, porque a gente agradece bastante quando isso acontece. Hoje nós vamos fazer essa linda melancia, que dá um trabalhão quando você pinta a mão. E agora ficou muito mais fácil com os stencil, tá bom? Então vamos lá? Quando eu pintava aqui na mão só a folhinha, para eu fazer um cachinho desse aqui com pintura, eu durava em torno de 20 minutos, porque a gente precisava ter bastante atenção com o pincel e tal. Então era muito mais lento. Hoje, em segundos, eu consigo estampar várias folhinhas dessa e depois é só montar. Vocês vão ver isso aqui comigo. Bem, para essa aula a gente vai precisar do stencil BC 306. Por que BC? Vamos precisar de tinta PVA branca fosca. Vamos precisar de tinta metálica. Para esse aqui a gente vai precisar de tinta metálica e vocês vão entender por quê. Essa aqui é uma marca, mas vocês não se apeguem à marca, se apeguem, na verdade, ao que eu estou falando do produto, tá bom? Eu tenho aqui um pozinho, que é um pó verde da Saramanil. Ele tá sem etiqueta, mas ele é um pozinho verde, é o verde musgo, então vocês vão acabar encontrando aí fácil. Eu tenho o arame galvanizado número 18, porque a gente vai precisar para fazer esse cabinho aqui. E tem o arame que já vem assim encapadinho, número 26. Então esse arame número 26 já vem encapadinho, ele também não é difícil de se encontrar, tá bom? Vamos lá. Vou precisar de uma agulha, nesse caso aqui essa agulha eu coloquei em um pincel e aí eu já utilizo, facilita a vida da gente, bem legal. Vamos precisar de alguns pincéis, não gosto que vocês trabalhem com o que vocês têm no momento, tá bom? Então, esse é um pincel que coloca água dentro, mas nesse caso eu utilizo muito ele para colocar tinta, ó. Não é difícil de se achar, é muito fácil, então é só pesquisar aí na internet, pincel que coloca água, então vai ser fácil. E aqui tá uma outra dica, eu peguei uma bucha de lavar prato, cortei ela em vários tamanhos e coloquei aqui num cabo de pincel, num cabo de uma madeira, em uma bucha eu acho que eu fiz para mais de 10, fui cortando um pedacinho, colocando aqui e amarrando com a fita crepe, porque aí também já me serve como para ajudar, para ser como se fosse um pincel. Tem um boleador de ferro. Esse boleador aqui, sim, eu sempre digo a vocês que é um dos investimentos que eu acho necessário vocês fazerem, que é esse boleador de ferro. Ele é um boleador que não tem recorte, então isso facilita o trabalho de bolear as flores, diferente daquele que é de plástico, então ele é bem bacana. Tenho aqui a massa vinho, ela era vermelha, e aí eu misturei com um pouquinho de vinho para ela ficar desse jeito aqui, ela ficar com mais escuro, porque a melancia, ela atrás, nessa parte de trás dela, ó, ela é desse jeito, ela tem um pouco mais de... ela é mais escura, então ela é avermelhada. E a massa verde? Essa massa verde eu estou trabalhando com a mais clara, mas vocês já podem trabalhar com a mais escura, como eu trabalhei aqui. Como no momento eu não quis tingir a massa, porque eu vou fazer só a demonstração da pintura, e na hora da montagem eu já faço com essa daqui, para que vocês possam entender. Tudo que eu fizer que não estiver, não for aquela cor, alguma coisa assim, eu sempre falo para que vocês se liguem e entendam como trabalhar, tá bom? Eu tenho aqui um rolinho, ó. Tem gente que diz, Elis, eu preciso comprar aqueles rolos caro, super mega caro. Não, é um rolinho que vocês têm em casa lá do restante da construção, é o de 40. Eu compro ele e corto em vários tamanhos porque facilita. Como eu trabalho com bolo também, eu corto no tamanho maior, o tamanho menor é esse para trabalhar com as massas, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa aula.
Então vamos lá. Eu tô aqui com minha massa verde. Essa massa aqui, ela não tem uma espessura tão fininha. Gente, eu cortei o dedo, ó. Então, vão vendo aí, infelizmente, eu tô aqui com o dedo machucado, não posso nem colocar um band-aidzinho, porque se eu colocar, acaba abafando, né, e piorando. E aí eu preferi deixar assim, só com a pomadinha, tá bom? Mas não fiquem preocupadas, porque tá tudo bem. É só mesmo para mostrar para vocês que é quando vocês vão acabar percebendo isso, tá bom? Então, ó, sempre que tiver alguma coisa que a gente vai vendo aqui e que eu esqueci de falar no começo, eu vou falando para vocês, vocês vão prestando atenção. Bem, aqui, ó, toda a parte dos stencils, ela já vem com o molde. Eu tirei esse molde daqui, né? Então, eu quis tirar essa parte. Tem momento que vocês não precisam tirar. Vocês podem deixar. No meu caso, como eu trabalho com uma grande quantidade de flores, de folhagem, então, eu sempre opto em tirar essa parte interna. Mas isso aí vocês podem não querer tirar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer só vou fazer a maior, só para que vocês possam ver, vou fazer duas da maior aqui, porque aí fica mais visível, mas a técnica das outras é a mesma, só isso mesmo. Vocês viram que a facilidade para cortar, né, com o arame é muito rápido. Eu sugiro que vocês peguem e façam com um verde mais escuro, né? Um verde folha mais intenso. Esse vai dar uma escurecida, mas o melhor é que você já faça com verde um pouquinho mais escuro do que esse. Que aí vocês não precisam fazer essa parte tanto de tingir, tá certo? Então, vamos lá. Ó, essa é a parte que vocês não vão crescer a pétala. Vocês simplesmente vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão bolear para baixar toda essa lateral, suavizar, e olha a diferença que ela vai ficar, ó. Ela vai ficar, ó, tá vendo aqui? Essa daqui ainda não suavizei, deixa eu colocar na posição correta, ainda não suavizei, e essa eu já suavizei. Então, ela dá uma diferença boa, e você consegue perceber. Mas, de qualquer forma, eu fiz o quê? Eu não cresci ela. Estão vendo que as duas estão do mesmo jeito, tá bom? Então, ó, faz isso aqui. Vai bolear e vai suavizar. Bem, eu esqueci de falar que quando eu coloco o stencil em cima da massa, eu sempre coloco uma gotinha de óleo mineral, que é o mesmo que se chama... o pessoal, tem gente que conhece como óleo mineral, tem gente que conhece como vaselina líquida, então é do mesmo jeito, tá bom? Então a gente sempre passa esse olhinho assim atrás para que ela não grude na peça. Então isso é muito importante vocês saberem, tá bom? Vamos continuar. Bem, eu vou colocar um arame número 26 aqui, e olha a posição que eu vou colocar. Eu vou introduzir da parte da curva para dentro, ó, vou introduzir. Como ela, ó, vocês estão vendo como ela fica? Como o arame é verde, ela vai mostrar porque a massa não está tão grossa. E aqui, ó, na parte de trás, eu vou dar um beliscãozinho assim de leve. Vou dar um beliscãozinho de leve e vou deixar assim. E aqui, ó, eu vou deixar ela desse jeito, mas ela não vai ficar com o arame assim, ela só vai ficar assim até a hora que eu começar a pintar. Depois da pintura, antes de secar, eu já vou colocar o arame na posição correta. Então, vamos colocar aqui novamente, eu vou introduzir o arame até mais ou menos um pedacinho do meio, dou o beliscãozinho aqui, dou o beliscãozinho, passo a mão para não ficar com marca, né?
de digital e tal, e deixo desse jeito, tá bom? Agora a gente vai preparar nossa tinta para que a gente possa pintar e logo depois eu mostrar como é que ela tem que ficar. Bem, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço com essa tinta. A melancia, ela tem um branco meio que brilhoso e aí ficou, quando eu fiz só com esse branco, não ficou legal, ficou muito, muito feio, não ficou um trabalho do jeito que a gente gosta, realista. É por esse motivo que eu ensino aqui o passo a passo. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei um pouquinho do perolado, eu vou pegar bem pouco aqui, porque eu não vou precisar usar muito, tá bom? Então, eu vou pegar bem pouquinho aqui. E um pouco do branco. Por que eu fiz essa mistura? Eu fiz essa mistura porque os testes que eu fiz só com branco, eu fiz só com perolado. E aí o que acontece? Quando eu fiz só com branco, ficou faltando o perolado. Quando eu fiz só com perolado, ficou faltando aquela parte assim mais, como é que eu posso dizer, mais pastosa, né? Então eu tive que fazer essa misturinha. Aqui eu já fiz. E como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer um com o stencil, deixa eu colocar aqui em cima, porque aí fica melhor para que vocês possam ver, em cima desse EVA. Eu vou fazer um com o branco, com o pincel, e depois eu vou fazer o outro com a esponjinha, para que vocês possam ver. Lembra do óleo? O óleo não é só para não grudar, o óleo também, ó, é para que ele segure um pouco mais aqui, que consiga firmar aqui e que também não venha grudar na hora da gente tirar. Então, ó, vocês podem dar batidinhas aqui, desse jeito, deixa eu ver se tá dando para ver, desse jeito aqui. E quando a gente faz esse trabalho, realmente fica algo muito estranho, muito feio, porque ainda existe, é por isso que existe várias técnicas, né? Ainda existe algum segredinho aí. Então, se eu chegasse aqui e pintasse aqui para vocês só desse jeito aqui, ó, vocês iam dizer, nossa, ficou meio que estranho, e realmente tá estranho. E ele fica assim estranhinho até a gente fazer a segunda pintura. Então, é por esse motivo que existe as técnicas. Vamos fazer agora de novo, nós vamos colocar aqui o outro e vamos trabalhar com a esponjinha. Vou dar uma baixadinha aqui com ela mesmo. E aí, ó, já venho dando batidinhas também. E você já vai conseguindo, né, tirar e fazendo, tirando todas as suas dúvidas. E aí, vamos lá. Ó, vamos fazendo e vamos agora tirar. E vocês vão ver que dá pra gente trabalhar também. Pronto, então assim, ó, vocês vão ver muito essas vasilhinhas que vocês já viram aqui, né? Eu guardo bastante elas para trabalhar com a tinta. Eu acho bem legal quando a gente trabalha com elas com a tinta, suja menos os espaços. Vou mostrar aqui para vocês, eu gosto bastante. Mas agora, como é pouquinha coisa, eu vou colocar aqui em cima do papel toalha mesmo, né? Para que a gente não suje a bancada, mas dá para vocês entenderem. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu passei a tinta e ela já está seca, mas a massa ainda está úmida, porque eu pintei, fiz toda a pintura com a massa úmida. Então, vocês vão trabalhar, vão de imediato fazer toda a parte de pintura. E essa segunda pintura é o que vai dar o diferencial, ou seja, ó, vocês estão vendo aqui? Essa daqui já tá com a pintura, essa daqui não, essa daqui tá completamente seca. Eu deixei assim para que vocês possam ver que ela não está ainda com a pintura, ela ainda está, né, ainda do jeito que a gente pintou. Vou abrir aqui, nós vamos pegar, vamos trabalhar com
com o verde musgo. Esse verde musgo é bem fácil de vocês acharem, então, ó, agora que vocês vão ver a diferença. Então, ó, vocês passam nele todo aqui, inclusive por cima também da parte branca. E aí é que dá a diferença. Eu só vou utilizar de um lado porque eu não vou utilizar essa folha, tá bom? Só para que vocês possam ver. Mas quando vocês fizerem, vocês vão fazer dos dois lados. Vão pintar os dois lados. A folha que eu vou utilizar, eu vou pintar aqui dos dois lados para que vocês possam ver. Então, ó, vocês percebem que eu tenho aqui, ó, uma folha que seria de melancia. Eu fiz as duas iguais e um tom de verde mais claro para que ficasse bem visível. Mas na hora que a gente pinta, que a gente coloca, né, o verdinho lá na parte que há necessidade, ela muda e realmente se transforma na melancia. Quem conhece, né, a amaranta melancia ia dizer, nossa, isso aqui não tá com cara dela, não tá. Mas quando a gente faz todo o processo, a gente vê a diferença e a mudança, né, de um para o outro. Então, é isso que a gente precisa. E aí, o que acontece? A gente vai manter um pouco do brilho, porque ela tem um brilho, mas não é aquele brilho que choque. E vamos também manter o que aqui? E vamos manter o que aqui? A aparência dela, que é a aparência da amaranta. Eu tenho essa daqui que já está seca e eu vou pintar ela agora. E eu quero que vocês percebam que ela pega a cor, né? Mas não tanto quanto quando a gente trabalha com ela mais úmida, né? Ela acaba não pegando tanto. E aí vocês lembrem que tem que também, mesmo que ela venha a ser mais escura, dar uma escurecida na cor atrás. E olha como fica linda quando a gente faz a pintura. Vou pegar essa aqui que também está ainda sem o pozinho, ó. Passou o pozinho nela toda e vocês já conseguem dar uma dimensão na pintura, tá bom? A gente já dá um realismo na pintura. Então, não é simples, vou terminar de pintar essa. Não é simplesmente fazer, colocou a primeira camada de tinta, não. Tem segredinhos que vocês precisam entender, tá bom? Então, vou acabar de pintar essa e agora eu vou explicar todos os detalhes dela. Vocês estão lembrados que ela ainda não está seca, né? Vou até tirar um pedacinho desse aqui para vocês poderem ver, ó. A massa ainda está completamente úmida, ou seja, ó, se eu pegar a massa aqui, ó, e fizer isso, ó, ela volta do jeito que ela é. Então, por isso que eu fiz duas, para que vocês possam ver, ó, tá vendo? Voltou do jeito que ela é, de tão úmida que ela está. Então, aproveitando ainda, a gente fez a pintura, só deu uma pré-secada na tinta, que isso é bem rapidinho. Deu uma pré-secada na tinta, agora, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trazer esse arame mais pra cá e vai deixar ele desse jeito aqui. Essa pintura, vocês lembram que eu não pintei atrás? Não, porque não precisa, porque eu não vou utilizar essa peça e aí eu não quis estragar, né? Então, ó, faz isso aqui, vocês vão dar uma apertadinha aqui e agora sim que a gente vai para o acabamento da folha. A gente vai fazer isso aqui e vai deixar ela secar. Normalmente, como ela não precisa de curvinha nem nada, eu deixo ela assim. Então, a posição dela, normalmente eu coloco aqui assim. Essa é uma caixa, uma forma de ovo de Páscoa. Esse daqui, ó, é de 100 gramas. Eu trabalho com vários tamanhos. Eu utilizo muito essas formas, né, de 100, como eu falei para você, e a de 50 gramas também. Então, vocês compram. Não esqueça de pintar o avesso, tá certo? Essa daqui eu deixei para não ter um gasto de material desnecessário, já que eu não vou utilizar. E aí, vamos lá. Terminou essa parte, agora sim, essa segunda parte, a peça tem que estar 100% seca. 100% seca porque a gente vai fazer o cabinho dela.
Por esse motivo também que o arame poderia ser verde ou poderia ser branco. Então, quem não tem o arame verde pode utilizar o arame branco, que vai dar no mesmo. Então, porque depois a gente vai forrar essa peça aqui, então não tem tanta necessidade de se ter um arame verde. Bem, eu vou tentar mostrar o mais próximo possível, o melhor que eu puder, porque como eu já falei, estou com o dedo aqui ferido, né? Mas tá machucado, então acaba dificultando a maneira que a gente vai fazer. Mas vai dar certo. Vamos lá. O importante é vocês entenderem. Eu passo um pouco de cola aqui, só um pouquinho na base, e venho com um pedacinho de massa bem pequeno e vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui, vou primeiro grudar aqui embaixo. Por esse motivo, a massa tem que estar, essa parte aqui tem que estar bem seca. E aí vou tirando o excesso. Vou tirando o excesso. Vocês não podem espalhar essa massa para baixo da folha, porque elas são duas cores diferentes e o cabinho ela fica aparecendo desse jeitinho aqui que eu coloquei. Então, devagarzinho, vocês vão tirando o excesso. Ó, tirou o excesso. Vai tirando o excesso e grudando aqui embaixo um pouquinho. Aqui na parte, ó, dessa parte aqui, ó, para ter certeza que ela tá bem grudadinha, vocês pegam o auxílio de uma estequinha e vai apertando para não saltar. Deixa eu ver se eu deixei aqui uma que eu deixei, que eu acabei aqui, ó, essa daqui, ó. Tá vendo que ela saltou? Por quê? Porque eu não fiz esse processo que tinha que ser feito. Então, tem que fazer desse jeito aqui para que ela não salte, ó. Para que ela não solte, tá bom? Então, agora é esperar secar para a gente fazer toda a montagem, que a montagem é feita com o arame número 18. Bem, eu vou fazer a montagem dessas folhagens de uma forma e depois no final, preste bem atenção que eu vou fazer a explicação. Porque eu não fiz igual como é a melancia lá a plantinha lá que coloca, né, tá no vasinho. Porque aqui eu estou fazendo um arranjozinho para que a gente possa colocar no bolo. Então, no bolo existe uma diferença, tá certo? Então, vou dar essa explicação. Aqui, ó, eu tenho um pedaço de arame, que mais ou menos uns 12 centímetros de arame, não precisa muito, a não ser que você precise alongar ele, mas aqui não tem necessidade. Isso que eu vou fazer aqui é porque a gente vai ter um acabamento, ou seja, eu vou fazer esse acabamento aqui com a massa. Se caso eu não fosse fazer esse acabamento com a massa, eu teria que trabalhar com o arame assim, ó, retinho, desse jeito, sem embolar o arame no outro. Mas como a gente vai ter o acabamento com a massa, para se tornar mais rápido, eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui, ó, 4 folhinhas, 4, né? Não precisa muito nesse caso aqui, porque eu vou explicar para vocês. Vou juntar, tô magoando aqui o dedo de vez em quando, mas tudo bem. Vou apertar aqui, ó, vou juntar, ó, fiz simplesmente um ganchinho e apertei. E esse lado de cá, ó, eu vou fazer isso aqui porque eu vou ter acabamento. Se eu não tivesse acabamento, aí a gente ia mudar a maneira de fazer. Vou pegar aqui uma fita crepe, não vou trabalhar com a fita floral, porque a fita vai ficar escondida, é só mesmo para poder dar sustentar aqui um pouquinho. Vou trabalhar com a fita crepe, venho aqui, vou fazer todo esse trabalho só nessa parte aqui que tá grosseira, ó, que tá feia, muito feia, né? Assim que trabalha quando a gente não faz o acabamento da massa. Agora, como a gente vai esconder isso aqui, então não tem nenhum problema. Vamos pegar aqui mais um pedacinho da massa, a massa vermelho com um pouquinho só de vinho e colocar aqui, ó. Vai colocar aqui
e vai fazer esse trabalho aqui, ó. Vai afinando e vai fazendo esse trabalho, ó. Vocês vão fazendo isso aqui, ó. Vão tirando aquela parte grosseira. Vou colocar aqui mais um pedacinho, que eu vi que aqui ficou um pouco descoberto. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho vou pegar a esteca, né? E vou segurar aqui um pouco para que ela fique bem pertinho, bem introduzida aqui na outra e que ela se torne uma peça só, que não consiga perceber da onde começou e onde terminou. Então, vamos lá, a gente vai alisando desse jeito e vai fazendo esse trabalho aqui. Pronto. E agora eu vou explicar a vocês como é. Eu fiz com 4 só, ó. Só com 4 folhinhas. Daqui para baixo vocês podem passar a fita floral. Se vocês quiserem passar fita floral. Se não quiser passar fita floral, tem que vir com ela até embaixo com a massinha, ó, desse jeito aqui, só que afinando, deixando ela mais fininha, porque a gente tá trabalhando pro bolo, então vai precisar que essa parte aqui fique bem fininha. E agora sim que a gente já fez, né, essa folhinha aqui só com 4 folhagens, porque eu vou colocar no bolo e eu gosto, quando eu coloco esse tipo de folhagem no bolo, eu não gosto de concentrar muito em um arranjo só, a não ser que venha ter pouquíssima dela. Aí sim a gente faz um arranjo maior, como essa aqui coloca. Mas vamos lá a explicação. Bem, vocês viram que eu mostrei para vocês só a parte maior da melancia, e ela vem com 3 tamanhos diferentes. E aqui eu tenho os 3 tamanhos. Eu tenho o pequeno, o médio e o grande. E como é que eu fiz isso? Eu peguei aqui, ó, fiz 3 da pequena, 4 da média e 5 da grande para fazer um arranjo maior. Elis, por que você não fez o arranjo maior para colocar no bolo? Porque no bolo eu prefiro algo mais discreto, ou seja, que venha a ser em pontos, né? Não precise concentrar essa folhagem em um local só. E a gente vai fazendo desse jeito assim. Eu preferi até trabalhar com a menorzinha, mas como eu tinha que mostrar para vocês, né, a montagem, eu acho que a visualização ia ficar melhor, eu preferi fazer a maior. Então, ó, quando vocês fazem um arranjo, é a mesma coisa, só que vocês vão fazer um bolinho de massa ou de folhagem da pequena, depois vem com a média do lado e vai fazendo o arranjo. Isso para quem vai trabalhar com arranjo, vai vender os arranjos, tá bom? Então, a diferença quando você trabalha com flores e folhagem para colocar em bolo e de flores e folhagem para colocar em um arranjo. Vocês não vão pegar um arranjo desse tamanho, concentrar em um canto e depois mais no outro canto, não. Quando vocês trabalham com bolo, tem que ter o bom senso. Então, é porque vai ter muita folhagem, vai ter vários tipos de folhagem. Mesmo assim, o bom senso predomina. Vocês não podem chegar lá e enfiar uma quantidade dessa que tá linda assim para arranjo, mas vocês não podem simplesmente pegar, ó, concentrar em um local só, já que a gente tem um bolo imenso que dá para se colocar em vários pontos. Então, para se ter a melancia em vários pontos, sem ter atrito, né, visual, vocês fazem ela em pequenas porções. Como eu trabalho e o meu objetivo aqui é apresentar para vocês como trabalhar para bolo, por esse motivo que eu fiz desse jeito, tá bom? Então, ó, quem viu esse trabalho aqui, gostou, o que é que faz? Dá o like, então compartilha também, manda para outras pessoas. Esses stencils são bem baratos em relação a comprar molde e a cortador, frisadores. Vocês aqui tem tudo em um só. Então, ó, vocês têm o cortador e tem a parte que frisa, porque aqui vocês já não vão mais precisar frisar, porque a pintura é tão bem feita que a parte de frisar, ó,
vai ser esquecida, tá bom? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Segue a gente aí no nosso canal, aqui no canal, e também nas nossas redes sociais, que é Instagram, YouTube, né, que é o Facebook. Se quiser participar do nosso grupo lá e do nosso canal do Telegram, também vai estar um link abaixo. Temos também um grupo onde vocês vão ficar sabendo todo o fuxico sobre o nosso curso, tá bom? Então aguardo vocês no próximo vídeo e eu fui com meus 2 parafusos a menos e o resto todo solto.